Então, continuando a parte de diurético, a gente vai falar sobre as classes. Aqui são as 4 principais classes, né? Omiti uma, a dos diuréticos osmóticos, mas atualmente não são mais usados na clínica em relação ao foco das doenças cardiovasculares. O exemplo seria o manitol, né? Então, temos os diuréticos tiazídicos, os diuréticos de álcool, os diuréticos poupadores de potássio e os diuréticos inibidores de anidrase carbônica. Essa classificação, ela é um tanto confusa no sentido de que geralmente as classificações elas seguem um padrão. Por exemplo, vou classificar segundo o mecanismo de ação, vou classificar segundo a farmacocinética, vou classificar acerca do local de ação, vou classificar acerca da estrutura química. Aqui não, os diuréticos tiazídicos são chamados tiazídicos por causa da sua estrutura de tiazina. Os diuréticos de alça são classificados como os de alça por causa do seu local de ação. Os diuréticos poupadores de potássio por causa de uma ação farmacológica e os inibidores da anidrase carbônica por causa do seu mecanismo de ação. Então, temos 4 denominações, classificações distintas, né? É uma coisa bem peculiar. Começando falando dos inibidores da anidrase carbônica, o principal representante é a cetazolamida, né? Essa moça aqui. O local de ação é no túbulo contorcido proximal, que seria esta região do néfron. Então, a primeira região tubular, né? A primeira parte do túbulo seria o local de ação desses fármacos. O mecanismo de ação, como o nome já denota, eles são inibidores da enzima chamada anidrase carbônica. Outros representantes, você tem a metazolamida e a diclofenidamida. O mecanismo de ação consiste, como eu falei, na inibição da enzima chamada anidrase carbônica. Mas antes de falar das ações desta inibição, vou só falar um pouquinho de como é a dinâmica básica da célula do túbulo proximal, desta célula alvo desta classe de diuréticos. Aqui seria a célula tubular, aqui seria a luz do túbulo, aqui seria o interstício e aqui seria o sangue, né? Os capilares peritubulares. Em relação à célula tubular, a gente tem que saber que o nome dessa membrana é membrana apical ou membrana luminal, que é a membrana que está de frente para a luz. Essa membrana aqui é a membrana basolateral, que é a membrana que está de frente para o interstício ou de frente para o sangue, né? Também temos que saber quais são as proteínas básicas de cada membrana, né? A localização das proteínas, porque isso vai responder por algumas ações dos diuréticos. Eu tenho 2 proteínas na membrana apical, que a gente tem que saber, e eu tenho 2 proteínas na membrana basolateral. As proteínas da membrana apical, esta primeira é a NHE. NHE quer dizer contratransportador de hidrogênio e sódio, exchanger, né? Contratransportador ou antiportador de sódio e hidrogênio. Ela troca o sódio pelo hidrogênio. O sódio entra e o hidrogênio sai, né? A segunda proteína digna de menção é uma ATPase de hidrogênio. Então, é uma bomba de hidrogênio. Esta proteína ela fica jogando o hidrogênio de dentro da célula tubular para a luz do túbulo. A outra proteína digna de menção é o chamado NBCE1, que é um cotransportador de sódio e bicarbonato. E a última proteína da membrana basolateral seria a bomba de sódio e potássio, que coloca 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Então, uma vez dita quais são as proteínas, vamos falar da dinâmica que a enzima acetazolamida permite. A anidrase carbônica, da dinâmica que a anidrase carbônica permite. A anidrase carbônica, ela é uma enzima que ela faz 2 reações. Temos 2 isoformas para 2 reações. Dentro da célula tubular, nós temos a isoforma 2, a anidrase carbônica 2, aqui abreviada como CA2. E dentro da luz, na borda em escorva, na vilosidade
da borda em escova das células tubulares, do túbulo proximal, temos a isoforma 4, a Ca4. Então temos duas isoformas de anidrase carbônica. Na luz do túbulo, ela catalisa a seguinte reação. O hidrogênio se liga ao bicarbonato, forma ácido carbônico, H2CO3. O ácido carbônico, por sua vez, sofre a ação da anidrase carbônica e se transforma em CO2 e água. O CO2 se difunde através, como é uma substância apolar e um gás, ela se difunde aqui através da membrana apical e, ao chegar na luz, na célula tubular, ela encontra a água, o CO2 encontra a água e sofre novamente a ação da isoforma 2 da anidrase carbônica e se transforma em ácido carbônico novamente. Aí o H2CO3 se dissocia em H+ e bicarbonato. O bicarbonato volta para ser secretado na luz pelo antiportador e o bicarbonato vai para o interstício pelo cotransportador. Então essa é a dinâmica básica que acontece na célula do tubo proximal em relação ao nosso contexto fisiológico. Uma coisa interessante de se dizer é que, por exemplo, isso tudo aqui é para eu promover a reabsorção de bicarbonato. O bicarbonato, ele precisa ser reabsorvido. Só que o bicarbonato, ele é um ânion, ele é um íon, ou seja, ele tem carga. Então, geralmente, substâncias com carga, ou substâncias polares, elas não conseguem ser reabsorvidas facilmente sem a ajuda de uma proteína. Então, por quê? Porque elas não são solúveis na membrana da célula tubular. Então, elas não podem se difundir através delas com facilidade. Ela precisa de uma proteína transportadora. E, geralmente, essas proteínas transportadoras ou são cotransportadores, ou são uniportadores, ou são contratransportadores. Aqui, no caso, a gente tem o contratransportador de hidrogênio, joga o hidrogênio e o hidrogênio se liga ao bicarbonato. Ao se ligar no bicarbonato, forma-se o ácido carbônico, como eu já falei. E aí a anidrase carbônica vem e faz com que o ácido carbônico se transforme em CO2 e água. Então, é como se, de maneira didática, o bicarbonato, por não poder atravessar a célula tubular, ele se transforma em CO2. E aí o CO2 pode se difundir e se difunde para a célula tubular. E lá chegando, ele volta a ser bicarbonato. Então, qual é o papel da anidrase carbônica neste contexto? É fazer com que o bicarbonato se transforme em CO2 e depois volte a ser bicarbonato. Então, ela é uma enzima chave nesse processo. Mas daí para eu inibi-la e ter um efeito diurético, o que acontece? O efeito diurético não tem a ver com esse mecanismo de produção de bicarbonato diretamente. Não é porque eu deixei de produzir bicarbonato e hidrogênio, porque produz bicarbonato e hidrogênio, eu vá ter um efeito diurético. Não. O efeito diurético dessa classe é um efeito indireto. Então, a consequência da inibição da produção de H+ e de bicarbonato vai parar este contratransportador. E este contratransportador ele faz o quê? Ele coloca o sódio para dentro e o H+ para fora. Sem H+, o contratransportador não funciona, porque ele precisa tanto de sódio quanto de hidrogênio. Sem qualquer um dos dois, ele não funciona. No caso, o hidrogênio. Então, o transportador vai falhar, vai parar, ou pelo menos vai diminuir a sua atividade. E aí o sódio não vai ser reabsorvido no túbulo proximal. E o sódio não sendo reabsorvido no túbulo proximal, ele vai ficar no túbulo. E ele ficando no túbulo, ele puxa a água com ele. Então, aí eu tenho um efeito diurético. Esse efeito diurético, ele é compensado parcialmente, por quê? Porque este segmento é o primeiro segmento do néfron. Então, a água que não foi reabsorvida aí, e consequentemente o sal que não foi reabsorvido aí, ele vai ter outras, eles vão ter, tanto a água quanto o sal, vão ter outras oportunidades de serem reabsorvidos nos segmentos mais distais do néfron. Tanto no segmento ascendente fino de Henle, quanto lá no túbulo coletor, na presença de ADH. Então, essa é a dinâmica. A acetazolamida faz o quê? Inibe as duas isoformas da anidrase carbônica, a isoforma 4 e a isoforma 2.
E aí eu tenho este efeito global que eu falei, que é a não produção de bicarbonato e hidrogênio, consequentemente o contratransportador irá parar, e com a parada do contratransportador eu não reabsorvo o sal, eu não reabsorvendo o sal fica no túbulo, ele puxa água, ele puxando água para o túbulo, a gente chama esse efeito de efeito diurético. As consequências, algumas eu já falei previamente, temos o aumento da excreção de NaCl e de bicarbonato, o aumento da perda de água, aumento da excreção de potássio e fosfato. Mais para frente eu vou explicar mais ou menos por que aumenta a excreção de potássio. Outras ações, diminuição da produção de humor aquoso e ação anticonvulsivante. A acetazolamida hoje em dia ela é mais usada para o tratamento do glaucoma do que para o tratamento da hipertensão, né? Porque ela dá uma perda de água muito baixa, como eu falei. Então, se ela dá uma perda de água muito baixa, um efeito diurético baixo, ela não consegue sustentar uma diminuição da pressão arterial. Se ela não consegue sustentar uma diminuição da pressão arterial, ela não vai ter um efeito antihipertensivo significante. Então, quais são as indicações atuais desta classe? Acetazolamida, por exemplo, glaucoma, edema e alcalose metabólica. Os edemas para quais elas são indicados são os edemas mais simples, né? São edemas mais não edemas generalizados, né? O glaucoma é o aumento da pressão intraocular. O humor aquoso, ele produz, as células dos processos ciliares produzem humor aquoso às custas de alguns transportadores. Um desses transportadores utiliza sódio lá e o hidrogênio, né? É o NHE. Outro cotransportador importante para a produção de humor aquoso é o NKCC, que é o cotransportador de sódio, hidrogênio, de sódio, potássio e cloreto, que a gente vai falar já já. Então ele pode ser usado para o glaucoma, porque ele diminui a produção de humor aquoso, edema e alcalose metabólica. Essa classe de inibidores da anidrase carbônica, ao inibir a anidrase carbônica, permite a excreção de bicarbonato, a não reabsorção de bicarbonato. E se eu não reabsorvo bicarbonato, ele é excretado. E eu excretando base, eu posso indicá-lo para uma alcalose de origem metabólica. A acidose, aqui são as contraindicações. As contraindicações, para a gente tentar associar com uma maneira lógica de prever quais são as contraindicações, bem como as indicações, as contraindicações seriam geralmente condições que o fármaco levaria. Então, se esta classe leva a excreção de base, ela levaria a uma acidose. Logo, ela é contraindicada numa acidose porque ela pioraria. Então, todas essas condições aqui de contraindicação são condições que o fármaco piora. E todas essas indicações são condições que o fármaco melhora. A gente pode imaginar, mas isso é óbvio. Realmente é óbvio. Por isso que fica fácil prever. Mas muitas vezes a gente não enxerga o óbvio. Então, hipopotassemia. Esta classe leva à hipopotassemia logo numa condição de hipopotassemia, logo numa condição de diminuição da concentração sérica de potássio. Estes fármacos são contraindicados. Hiponatremia, diminuição da concentração sérica de sódio. Estes fármacos levam a esta condição. Logo, eu não posso usar numa condição que o fármaco vai levar para ela. Gravidez. O fármaco vai levar à gravidez? Não vai. Qual é a contraindicação da gravidez? É a contraindicação da maioria dos medicamentos. Pode ter efeito teratogênico, pode ter efeito fetopático, pode lesar o feto de alguma maneira. Então, não é utilizada na gravidez. Na lactação, pelo mesmo motivo que os fármacos não são utilizados, alguns fármacos não são utilizados na lactação, porque podem aparecer no leite materno e afetar alguma coisa também na criança. Insuficiência hepática, insuficiência renal, é porque ele é metabolizado pelo fígado e ele tem ação no rim. Então, ele precisa tanto do fígado quanto do rim para poder funcionar, né? Acidose metabólica, ele pode causar. Cálculos uretrais, ele pode causar parestesias, alergia, hipocalemia, dores no estômago e vômitos. Tudo isto ele pode levar a ser. A segunda classe são os diuréticos de alça.
Os diuréticos de alça são os diuréticos mais potentes, né? Já já vamos entender por quê. O local de ação é a alça de Henle. Só adiantando, eles são os diuréticos mais potentes porque eles atuam na alça de Henle. Mecanismo é o bloqueio, o mecanismo de ação deles é o bloqueio do NKCC, do cotransportador de sódio, cloreto e potássio. Então, ao inibir o NKCC, eu tenho um efeito diurético bem acentuado. Também vamos ver o porquê. O acesso é como o fármaco chega no seu local de ação, no caso, na sua proteína-alvo, que está na membrana apical. Então, o acesso do fármaco se dá pela luz do túbulo proximal. No túbulo proximal, eu tenho proteínas que vão secretar o fármaco. A furosemida, por exemplo, é um ácido orgânico. Então, ela não atravessa as membranas celulares. Então, ela chega pelo sangue dos capilares peritubulares e ela só tem acesso à membrana basolateral. Só teria acesso à membrana basolateral. Mas o NKCC, a furosemida chega por aqui, ela só tem acesso aqui, à membrana basolateral. Mas a proteína que ela é alvo, que é aqui, a proteína alvo dela, que é o NKCC, não está na membrana basolateral, está na membrana apical. Então a furosemida teria que de alguma maneira atravessar esta membrana ou vir pela luz do túbulo. Ela escolheu o quê? Vir pela luz do túbulo. Só que aqui, no segmento ascendente de Henle, ela não tem nenhum transportador. Então, ela é secretada lá em cima, aqui, no túbulo proximal. Aí ela cai no túbulo e vem pelo túbulo e chega aqui, pelo túbulo, e vai e se liga no NKCC. E ao se ligar no NKCC, ela para o NKCC. Ela inibe o NKCC. Só continuando, outros representantes, a bumetamida, o ácido tetaclínico e a torzemida. São outros representantes tão conhecidos quanto a furosemida. A furosemida é mais. Então, essa aqui é a célula do segmento ascendente espesso de Henle. Aí também nós temos 4 proteínas principais que a gente tem que saber, porque elas vão repercutir nas ações farmacológicas do fármaco. Primeiro, já citei que é o NKCC, cotransportador de sódio, 2-cloreto e potássio. Segunda proteína, ambas da membrana apical, é um canal de potássio chamado de RONC, né, ou RONCA. Este canal de potássio, ele faz com que o potássio seja secretado. As duas outras proteínas da membrana basolateral agora são a bomba sempre vai estar, e um canal de cloreto. Então, o sódio que entra por aqui, sai pela bomba. O cloreto que entra por aqui sai pelo canal de cloreto. E o potássio que entrou aqui, sai por aqui. Este cotransportador, ele coloca 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Então, ele é o que a gente chama, em termos de transporte de cargas, ele é eletroneutro. Ele coloca 2 cátions e 2 ânions. A resultante de carga que ele coloca para dentro da célula é 0. Porém, o potássio que entra aqui, como eu acabei de falar, ele sai pela membrana apical. Então, a resultante de fluxo de íons e, consequentemente, de fluxo de cargas através da membrana apical se dá como se fosse uma carga positiva para a luz. Então, a luz está ganhando uma carga positiva a cada fluxo dessas proteínas. E como a luz ganha uma carga positiva, ela fica positiva, numa magnitude de 10 milivolts. E essa positividade da luz, ela contribui para a reabsorção de alguns cátions. Como a luz fica positiva, os cátions, que são cargas positivas, que são íons positivos, eles não vão querer ficar no túbulo, eles vão ser empurrados pela força elétrica para o interstício. Então, quando a luz do segmento ascendente espesso de Henle fica positivo, os cátions são reabsorvidos melhor pela via paracelular, ou seja, pelas junções da célula, né, pelos espaços entre as células. Sobretudo os cátions bivalentes, ou seja, o cálcio e o magnésio. Então, o cálcio e o magnésio são reabsorvidos, sobretudo por via paracelular, neste segmento aí. Então,
a importância do funcionamento dessas proteínas para a dinâmica fisiológica deste segmento do néfron. Então, a furosemida, ou outro diurético de alça, vem, né, inibe o NKCC. Quando ele inibe o NKCC, eu tenho duas consequências mais imediatas. A primeira é a inibição direta do NKCC, que não vai reabsorver mais sódio, cloreto e potássio. Não reabsorvendo sódio, cloreto e potássio, o sódio, cloreto e potássio ficarão no túbulo, né? E soluto no túbulo puxa água. Só isso já causaria um certo efeito diurético. A outra consequência que eu já introduzi, os conceitos necessários para ela, é que quando o potássio deixa de entrar pelo NKCC, ele não sai pelo RONC. E se ele não sai pelo RONC, a luz não fica positiva. E se a luz não fica positiva, eu não reabsorvo tanto cálcio e magnésio. Então a inibição do NKCC para o RONC, que diminui a positividade, que diminui a reabsorção de cálcio e magnésio. Então, esses diuréticos, os diuréticos de alça, diminuem a reabsorção de cálcio e de magnésio. Logo, eles têm efeito em aumentar a excreção de cálcio e a excreção de magnésio. Logo, eles podem levar à hipocalcemia e à hipomagnesinemia, que são, respectivamente, a diminuição da concentração sérica de cálcio e a diminuição da concentração sérica de magnésio. Então, temos essas duas possibilidades em relação à dinâmica básica desta célula. O segmento ascendente de Henle espesso, ele fica aqui, ó, no néfron. Ó, túbulo proximal, segmento descendente fino, segmento ascendente fino, segmento ascendente espesso, túbulo distal, túbulo conector, ducto coletor cortical e ducto coletor medular. Esses são os componentes do néfron. Então, quais são as consequências? A consequência do néfron, a maior consequência, é um aumento em 65% da excreção de NaCl. E se eu vou excretar 65% de sal, eu vou ter uma grande e rápida perda de água. Então, eu vou ter um grande efeito diurético. Mas o maior efeito diurético dessa classe não se dá por conta, como eu posso dizer assim, só porque eu estou inibindo o NKCC e o soluto está ficando aqui e pronto, e ele está puxando água. Não. A maior causa desta classe de fármacos ser realmente tem uma maior eficácia diurética, né, seja maior diurético, cause uma maior diurese, quer dizer que, porque este segmento do néfron, chamado de segmento ascendente espesso da alça de Henle, ele é o responsável por um mecanismo renal, que é o mecanismo da concentração da urina, que a gente chama que é o mecanismo de contracorrente. Então, o mecanismo de contracorrente é um mecanismo do néfron concentrar soluto no intestício. Então, é um mecanismo do néfron jogar soluto e deixar o soluto aqui, ó, no intestício. E muito soluto no intestício gera uma grande pressão osmótica que puxa a água do túbulo. Então, eu concentrando o intestício, eu deixando o intestício hiperosmótico, eu faço com que a água queira deixar o túbulo. Logo, o filtrado vai ficar concentrado de um baixo volume. Então, eu poderia urinar 50 ml no dia, 100 ml, ou seja, um baixo volume concentrado. Esse é o mecanismo normal, natural, para concentrar a urina. Os diuréticos de alça desfazem esse mecanismo. Então, com a inibição do NKCC, o intestício, tanto cortical quanto da medula renal, não vão poder ser concentrados. Ou seja, o soluto que eu iria colocar, sobretudo NaCl, eu não vou poder mais colocar. E aí o intestício não vai puxar mais tanta água. Então, a água, com a inibição do NKCC, vai ficar mais no túbulo do que qualquer outro contexto. E aí eu vou ter uma diurese muito grande, né? Contexto dos diuréticos.
No diabetes insípidos, por exemplo, eu vou ter uma diurese muito grande, pode chegar a uma diurese de 20 litros, de 15 litros no dia, que é uma deficiência ou na ação do ADH ou na produção do ADH. Então, outras consequências, a perda de bicarbonato, a perda de fosfato, o aumento da perda de cálcio, magnésio e potássio, já expliquei por quê, aumento da capacitância venosa e da diminuição da pré-carga, reduz a secreção de ácido úrico. O aumento da capacitância venosa é porque eu vou diminuir a volemia. O que é capacitância? A capacitância é, como o nome já denota um pouco, é a capacidade que a veia tem de armazenar líquido. Se eu seco a veia, ela fica mais apta a armazenar líquido. Um balão que eu seco, ele fica mais apto a armazenar ar. Então, um balão seco armazena mais ar do que um balão cheio. Armazenar é, a partir daquele momento que ele está, eu introduzi. Se o balão já tem 1 litro de ar e o volume total dele é de 2 litros, eu só posso acrescentar mais 1 litro. Então, a capacidade de um balão já meio cheio é de apenas 1 litro que eu posso acrescentar. A capacidade de um balão seco é de 2 litros. A mesma coisa. Se a capacidade das veias é de armazenar 2 litros de sangue, por exemplo, no total, se eu só tenho 1 litro de sangue na veia, eu vou ter a capacidade de armazenar mais 1. Se eu tenho 500 ml só, eu vou armazenar mais 1,5 litro. Então a capacitância se refere a isso. Quanto mais eu seco uma veia, e como é que eu seco uma veia? Ou por hemorragia, mas a hemorragia não é um mecanismo fisiológico de secar as veias, estamos falando de mecanismos, né, ou farmacológicos ou fisiológicos. Então qual é o mecanismo fisiológico ou farmacológico para eu secar a veia? É o mecanismo para eu secar, para eu diminuir a volemia, que é a diurese. Então, eu urino mais, eu diminuo o volume do líquido extracelular, consequentemente eu diminuo o volume do sangue, e quando eu diminuo o volume do sangue, eu diminuo o volume de sangue nas veias. E quando eu diminuo o volume de sangue nas veias, eu aumento a capacitância venosa. A pré-carga é a quantidade de sangue que distende o coração e estira as fibras do coração. Então, é o estresse cardíaco das fibras cardíacas quando ele está se enchendo. Então, está diretamente relacionado com a quantidade de sangue que chega ao coração. E a quantidade de sangue que chega ao coração está diretamente relacionada com a quantidade de sangue que está no sistema cardiovascular. Quando eu diminuo a quantidade de sangue dentro dos vasos, eu diminuo a pré-carga. Isso é bom no contexto para os quais eles são usados. Reduz a secreção de ácido úrico. A furosemida, como eu falei, é um ácido orgânico, né? E o ácido etacrínico, a bumetamida, todos esses fármacos diuréticos de álcool, eles são ácidos orgânicos. Então, como tal, eles são secretados daquela maneira que eu falei por tubo proximal. E quem seria secretado endogenamente seria o ácido úrico. O ácido úrico seria secretado por aquele transportador. Então, a furosemida, por exemplo, vai competir com o ácido úrico para ser secretado. E geralmente ela vai ganhar, porque ela vai estar em maior concentração. E aí o ácido úrico começa a aumentar a concentração no sangue, num fenômeno que a gente chama de hiperuricemia, e ele pode chegar a se depositar nas articulações, levando a uma condição clínica que a gente chama de gota. As indicações, insuficiência cardíaca moderada e grave, porque na insuficiência cardíaca eu tenho retenção de líquido, eu tenho edema, né? Praticamente em todos os pacientes tem essa condição clínica, e a furosemida ela reduz esse edema, então ele melhora. Como a furosemida aumenta a capacitância venosa, diminui a pré-carga, ele tira também uma sobrecarga sobre o coração. O coração insuficiente, quando se diminui a pré-carga e a pós-carga, ele melhora, porque eu diminuo o estresse que eu tinha sobre ele. Uma grande pré-carga dá um estresse grande sobre o coração. Uma grande pós-carga dá um grande estresse para o coração. Isso pode até aumentar o consumo de oxigênio. Também um paciente com angina pode piorar a angina quando a pré-carga ou a pós-carga aumenta. Então, esses fármacos são usados na ICC para melhorar, para contrariar, para debelar, para desfazer a retenção hídrica eletrolítica característica desses pacientes.
Cirrose hepática com ascite. A cirrose leva também a edema, né? A hipertensão portal por conta de uma cirrose e a diminuição da produção de proteínas, diminuindo a pressão coloide-osmótica do sangue, são dois efeitos que contribuem para a perda de sangue através dos vasos, processo que a gente chama de edema. Então, a cirrose é uma condição que precipita a formação de edemas, sobretudo o edema da cavidade peritoneal, que a gente chama de ascite. Esses fármacos, eles melhoram esta condição. Hipercalcemia, né? Se eu estou com hipercalcemia, ou seja, se eu estou com aumento da concentração de cálcio e eu tomo este medicamento vai melhorar esta condição clínica. Por quê? Porque eu vou urinar mais cálcio, então eu vou tirar aquele excesso de cálcio. Glaucoma de ângulo aberto, já tinha introduzido, dizendo que os processos ciliares que produzem humor aquoso lá no olho, eles precisam do NKCC para promover a secreção do humor aquoso. Quando eu inibo o NKCC, eu inibo a formação ou eu diminuo a formação do humor aquoso, eu diminuo a pressão intraocular, eu melhoro o glaucoma. Anúria e oligúria é se eu estou urinando pouco ou se eu não estou urinando e eu, por algum motivo, que não seja insuficiência renal, né? Quando eu tomo diurético, eu melhoro esta condição. Edema associado à insuficiência renal crônica, eles também melhoram esta condição. A contraindicação, hipersensibilidade, gravidez e hipopotassemia. Hipopotassemia é contraindicação para todos os diuréticos, exceto os diuréticos poupadores de potássio. As reações adversas. Hipocaulemia, né, eu já falei, semelhantemente à acetazolamida, vai aumentar o aporte de sódio lá nos segmentos mais distais do néfron, na célula principal, e o potássio vai ser secretado e eu vou ter hipocalemia. Alcalose, hiponatremia, hipocloremia, hipocalcemia, hipomagnesemia. A hipocalcemia pode levar a tetania, a hipocloremia pode levar a arritmia. Alterações nos lipídios, pode alterar LDL, pode alterar HDL. Ototoxicidade. Esses fármacos, eles causam otoxicidade porque as células da estria vascular, que são as células produtoras de endolinfa, lá da rampa média do ouvido interno, elas precisam do NKCC para deixar um ambiente rico em potássio. Quando eu inibo o NKCC, eu atrapalho, né, a formação da endolinfa. E a endolinfa não formada direito pode levar à morte das células ciliadas internas, que são as células que conduzem a transdução auditiva. Então, sem o NKCC lá, eu posso ter o fenômeno que a gente chama de ototoxicidade. E se você associar os diuréticos de alça com os aminoglicosídeos, que também causam otoxicidade por um outro mecanismo, aí você tem uma piora, uma probabilidade de ter ototoxicidade bem grande, né? Então, a associação é uma associação perigosa de um aminoglicosídeo com algum diurético de alça. Deprime a medula óssea, mas isso aqui é um efeito raro, hipotensão ortostática, distúrbios do TGI e hiperuricemia, que é o aumento, já tinha falado, aumenta a concentração sérica de ácido úrico, hiperuricemia. Os diuréticos tiazídicos. Os diuréticos tiazídicos, o principal representante é a hidroclorotiazida. O local de ação é o túbulo contorcido distal e o mecanismo de ação é a inibição do sim-portador de sódio e cloreto, chamado de NCC. Outros representantes, clortiazida, clortalidona e a indapamida. Aqui é o local de ação, então o túbulo distal já havia mostrado antes, mas é logo aqui depois do segmento ascendente de Henle, seria essa estrutura aqui. Aí eu tenho a célula do túbulo distal. Também aqui são dignos de menção 5 proteínas, 2 na membrana apical e 3 na membrana basolateral. A primeira é um canal de cálcio chamado de TRPV5. A segunda é o NCC, que é a proteína-alvo da hidroclorotiazida, dos diuréticos tiazídicos, que é um cotransportador de sódio e cloreto. O terceiro, que está na membrana basolateral, é o chamado NCX, que é um contratransportador de sódio e cálcio, coloca o cálcio para fora e coloca o sódio para dentro.
A quarta é a bomba, falei que ela está presente. E o quinto é um canal de cloreto. Então, ó, o cálcio que entra aqui sai pelo contratransportador de sódio e cálcio, o NCX. O sódio que entra aqui sai pela bomba de sódio e potássio. E o cloreto que entra aqui sai pelo canal de cloreto. Então, todos que entram aqui, ó, saem de alguma maneira pela membrana basolateral. Ali era só para mostrar. Então, as proteínas que estão aí expostas é só para mostrar essa dinâmica de entrada e saída de soluto. A gente pode fazer essa associação. O que os diuréticos fazem? Os diuréticos tiazídicos inibem o NCC. Quando eu inibo o NCC, o que ocorre? Ocorre que o cálcio vai deixar de entrar aqui. Eu vou mostrar como. Ó, vamos primeiro, quando eu inibo o NCC, o sódio e o cloreto não vão entrar. Não é? O sódio e o cloreto não vão entrar. Aí o sódio e o cloreto vão ficar aqui, vão puxar água e vão ter o efeito diurético. Então é daí que vem o efeito diurético dessa classe de fármacos. Quando eu inibo, a concentração de sódio aqui diminui, porque o sódio não está mais entrando pela membrana apical. Quando a concentração de sódio aqui diminui, a força que empurra o sódio para dentro aumenta, porque quem é a força química que empurra o sódio? Ela é decorrente do ΔC, do gradiente de concentração. E quando eu diminuo a concentração do meio intracelular em relação ao sódio, né, eu aumento o gradiente, porque o sódio está em alta concentração fora. Então, quando o sódio deixa de entrar por aqui, ele começa a entrar por aqui. E quanto mais sódio entra, mais cálcio sai. E quanto mais cálcio sai, mais a concentração de cálcio diminui. E quando a concentração de cálcio diminui, o que é que eu tenho? Um aumento da entrada de cálcio por aqui. Então, quando a concentração de cálcio diminui, eu também aumento o gradiente de concentração de cálcio, fazendo com que o cálcio entre mais. O cálcio entrando mais, né, eu tenho um aumento da reabsorção de cálcio. Então, os diuréticos tiazídicos aumentam a entrada de cálcio através da célula do túbulo distal. O nome disso é reabsorção. Então, as células do túbulo contorcido distal, em resposta à hidroclorotiazida, aumentam a reabsorção de cálcio e diminuem a reabsorção de sódio e cloreto. Então, os efeitos globais, as consequências é aumento da excreção de NaCl, já mostrei, e o aumento da perda de água, porque o NaCl vai puxar água. E os outros... isso vai fazer uma diurese moderada e persistente. Então, a diurese dos tiazídicos, ela não é tão pequena quanto os dos diuréticos inibidores da anidrase carbônica, e ela não é tão grande quanto a dos diuréticos da alça de Henle, os diuréticos de alça. Ela é uma diurese moderada, a diurese dos tiazídicos, e persistente. É por isso que essa classe é a única classe que poderia ser usada pode e de fato é usada até como monoterapia para hipertensão. Então só a hidroclorotiazida pode ser usada para o tratamento da hipertensão, porque ela garante um abaixamento da pressão arterial. É claro que depois de uns meses o corpo ele pode compensar e aí você vai precisar de um segundo medicamento antihipertensivo, como um vasodilatador, como um beta-bloqueador, como um outro agente, por exemplo, um inibidor do sistema renina-angiotensina. Mas você vê que é o único diurético, a única classe de diuréticos que tem esta atividade, esta ação antihipertensiva bem sedimentada, bem sólida. Então é a única classe que realmente é usado como antihipertensivo. Os diuréticos poupadores de potássio também podem ser, mas são mais como medicamentos adjuvantes e, sobretudo, para reverter o efeito de perda de potássio de outro diurético. Né? Aumento da excreção de bicarbonato e de fosfato, aumento da excreção de potássio e H+, e o aumento da reabsorção de cálcio no túbulo contorcido distal. São algumas das consequências da utilização desses diuréticos.
Então, principal indicação, hipertensão arterial sistêmica, é a principal indicação dessa classe de fármacos. Edema, o edema por ICC leve, então, um edemazinho de membro inferior, os pés inchados, você pode usar hidroclorotiazida para esse fim. Glaucoma de ângulo aberto também pode ser usado. Osteoporose. Osteoporose por quê? Porque aumenta a reabsorção de cálcio. Se eu aumento a reabsorção de cálcio, eu aumento a concentração de cálcio no sangue. Se eu aumento a concentração de cálcio no sangue, eu faço esse cálcio ser depositado nos ossos. E aí eu diminuo a osteoporose, né, por aumento da densidade óssea. As contraindicações: hipersensibilidade do fármaco, insuficiência renal grave, né, eu preciso do rim íntegro para funcionar. Hipopotassemia, porque causa. Gravidez, porque pode né, lesar o feto. Lactação, porque pode aparecer no leite. As reações adversas: hipotensão. Então, o que ele pode causar se usado? Hiponatremia, hipomagnesemia, hipocloremia, dores musculares, fraqueza muscular, cãibras. Esses são as reações adversas. Hipopotassemia, hiperglicemia, torsade points, alcalose metabólica. Por que hiperglicemia? Porque a hipopotassemia causada pelo fármaco inibe a secreção de insulina. E quando a insulina é inibida, a concentração de glicose aumenta. E com a diminuição da concentração de potássio, eu posso causar arritmias. A torsade points é a principal arritmia que leva à morte. E a alcalose metabólica, né, porque eu diminuo a secreção de ácido. Hiperuricemia, pelo mesmo mecanismo dos diuréticos de Alce, porque vai competir com a secreção lá no túbulo proximal. Alcalose metabólica, já expliquei, né? Alterações, no caso, falei a secreção de... diminui a secreção de hidrogênio, consequentemente, diminui a reabsorção de bicarbonato. Alterações dos lipídios sanguíneos, disfunção erétil. Os fármacos poupadores de potássio. Então vamos para a última classe para encerrar essa discussão sobre diuréticos. Aqui a gente tem dois fármacos, né? Nós temos a classe poupadores de potássio e nós temos duas subclasses, que são os antagonistas da aldosterona e os bloqueadores dos canais de cálcio epiteliais. Primeiro aqui, são os antagonistas dos receptores de aldosterona. O principal representante é a espironolactona. Os outros representantes, canerona e eplerenona. Né? A espironolactona realmente é a mais usada, é a mais conhecida. Local de ação desses fármacos é a célula principal do túbulo coletor, ou ducto coletor. Então, são os receptores citossólicos de aldosterona. Qual é o mecanismo de ação? São antagonistas dos receptores de aldosterona, são bloqueadores destes receptores. Não precisa chegar à luz dos túbulos renais, não precisa chegar à luz justamente porque ela é lipossolúvel, e ela atravessa e vai chegar lá no seu local de ação. Então, a consequência: antagonismo dos receptores de aldosterona. Consequentemente, o antagonismo dos receptores de aldosterona vai levar ao aumento da excreção de sódio e a retenção de potássio. Eu vou mostrar isso. Aí, a espironolactona tem afinidade pelo receptor de progesterona e de androgênios. Isso pode levar a uns efeitos adversos bem chatos, né? E bem característicos do uso dessa classe, que é ginecomastia, mas isso é mais em homem, né? Ginecomastia em mulher não existe. Hirsutismo, aí já é hirsutismo em mulher, hirsutismo em homem é barba, né? Geralmente homem já tem, ou bigode. Impotência, aí já é para homem também, a mulher não tem impotência. Galactorreia, tanto em homem como mulher. Ciclos menstruais irregulares, aí já é mulher. Então vai variando de homem para mulher os efeitos mais consideráveis em um ou em outro. As indicações: hiperaldosteronismo, claro, né, é óbvio. Evita hipopotassemia e, consequentemente, evita alcalose, torsade points e hiperglicemia, que é a tríade característica da hipopotassemia, causada pela hipopotassemia. Cirrose hepática. Então, na cirrose hepática, essa droga é muito boa, porque ela diminui aquele edema lá da ascite, ela melhora aquela condição clínica. Contraindicação: alergia, hiperpotassemia, uso de IECA, uso de suplementos de potássio. As contraindicações são mais relacionadas com o potássio. Se o potássio já estiver alto,
visto que estes fármacos aumentam a retenção de potássio, aumentam a reabsorção ou diminuem a secreção, que é o termo mais correto, de potássio, eles não podem ser usados em contextos no quais eu também tenha diminuição da secreção de potássio, que é um contexto de hiperpotassemia, já claro, uso de um inibidor da ECA ou de um antagonista dos receptores de angiotensina ou de um inibidor de renina, uso de suplementos de potássio. Então, nesses contextos, é contraindicado o uso de um antagonista dos receptores de aldosterona ou de qualquer outro diurético poupador de potássio. As reações adversas já tinha citado, galactorreia, surtismo, ginecomastia, hipertricose, que é o aumento também dos pelos, diminuição da libido, engrossamento da voz, porque é agonista dos receptores de androgênio, discrasias sanguíneas, câncer de mama, sonolência, impotência e úlceras pépticas são as reações adversas. A amilorida e o triantereno são... Deixa eu só primeiro explicar o mecanismo de ação da espironolactona que eu não tinha falado. Então, aqui é a célula do ducto coletor, né? Do ducto coletor, chamada célula principal. Aí eu tenho também 3 proteínas importantes. Eu tenho um canal de sódio do tipo epitelial, eu tenho um canal de potássio, o RONC, e eu tenho a bomba. Canal de sódio, deixa o sódio entrar, canal de potássio, deixa o potássio sair, a bomba corrige os fluxos, né? Sódio para fora, potássio para dentro. Aqui, ó, eu tenho o receptor de mineralocorticoide, que é o receptor da aldosterona. Normalmente a aldosterona vem, se liga no receptor dela e aumenta a expressão e a atividade do ENaC, que é o canal de sódio epitelial, do RONC, que é o canal de potássio, e da bomba. Então, o receptor de aldosterona aumenta a expressão do canal de sódio, aumenta a expressão da bomba e aumenta a expressão do canal de potássio. Ou seja, ele aumenta o funcionamento da célula principal. Aí o sódio entra mais, o potássio sai mais. Então, uma coisa interessante é que para cada sódio que eu reabsorvo, eu secreto potássio, porque as forças estão intimamente ligadas. Vou tentar explicar rapidamente. Quanto mais sódio entra, mais potássio sai. Se entrarem 10.000 sódios, sairão 10.000 potássios. Se entrarem só 10 sódios, sairão só 10 potássios. O potássio não sai daqui se o sódio não sair. O fluxo destes íons estão acoplados. Por quê? Porque as forças estão acopladas. Então, suponhamos que mais sódio entre pelo ENaC. Quanto mais sódio entra, o que acontece? A concentração de sódio no meio intracelular aumenta. A bomba percebe isso e começa a trabalhar. Por quê? Porque a bomba é a encarregada de tirar o sódio de dentro da célula. Aí a bomba vai jogar o sódio em excesso para fora. Só que a bomba trabalha jogando o potássio para dentro. Então, quanto mais sódio a bomba tira de dentro, porque entrou muito por aqui, pela membrana apical, mais potássio a bomba joga dentro. Quanto mais potássio a bomba joga dentro, maior a concentração dentro do intracelular de potássio. Aí, se eu aumentar a concentração intracelular de potássio, ele vai sair mais. Então, quanto mais sódio entra, maior a concentração de potássio aqui dentro, mais potássio sai. Então, quanto mais sódio entra, mais potássio sai. Quanto mais sódio é reabsorvido, mais potássio é secretado. Esse é um mecanismo. O outro é em relação à força elétrica. Quando o sódio é um cátion, então quando o sódio entra, ele despolariza. Ou seja, ele deixa dentro mais positivo ou menos negativo. Então, o sódio leva a positividade dele. O potássio é o quê? Positivo. Então, para cada sódio que entra, vai deixando a membrana positiva. E a positividade da membrana no lado interno vai empurrar o potássio. Então, a entrada de sódio aumenta a força elétrica e a força química para a saída do potássio. Então, o potássio vai sair mais. Então, quando a espironolactona vem e inibe o receptor de mineralocorticoide, o sódio deixa de entrar mais por aqui e o potássio deixa mais de sair. É por isso que esses diuréticos são chamados de diuréticos poupadores de potássio. Porque eles diminuem a perda, a secreção de potássio, porque eles diminuem a atividade e a expressão deste canal de potássio. Do canal de sódio, do canal de potássio e da bomba, né? Dos 3, não só do canal. E esse é o mecanismo de ação. O mecanismo de ação da amilorida e do triantereno, que são chamados de inibidores ou bloqueadores dos canais de sódio, eles inibem o canal de sódio epitelial, que no final vai ter a mesma ação farmacológica que os antagonistas dos receptores de aldosterona têm,
que é uma diminuição da entrada de sódio e uma diminuição da saída de potássio. A espironolactona o faz por inibir o hormônio que faz isso. A amilorida e o triantereno o fazem por inibirem diretamente o canal de sódio. E aí o sódio deixa de entrar e aí o potássio deixa de sair. Então a amilorida e o triantereno fazem essas coisas. A consequência é diminuir a excreção de potássio. É a mesma coisa. O local de ação, ó, ducto coletor, que é essa região aqui. Cortical e medular, mais o cortical. As indicações podem ser usadas na hipertensão, mas, como eu falei, são adjuvantes. Se você usar só a espironolactona para o tratamento da hipertensão, não vai baixar a pressão. Edema reduz a poliúria induzida por lítio e também são muito usadas na insuficiência cardíaca, porque a aldosterona é um dos fatores humorais que vão matando o coração, que vão lesando o coração. Então, quando eu inibo a espironolactona, no caso, né, quando a espironolactona inibe o receptor de aldosterona no coração, e o coração tem receptor de aldosterona, você tem uma melhora de um processo chamado de remodelamento cardíaco, que é um processo que pioraria a insuficiência cardíaca. Então, a espironolactona tem um fator cardioprotetor. Ela é usada também como adjuvante no tratamento da insuficiência cardíaca. As contraindicações, ó, hipercalemia, suplemento de potássio, anúria, insuficiência renal aguda e nefropatia diabética. Não pode ser usado com suplementos de potássio ou com uso de um inibidor da ECA, com algum outro fármaco que poupe potássio, que retenha potássio, né? As reações adversas: cefaleia, fadiga, hipercalemia, hiponatremia, ginecomastia, isso para espironolactona, disfunção erétil, dispneia, arritmia, alopecia, hemorragia, poliúria, também não são nada legais essa classe. Então aqui é só em relação a umas tabelas. Era basicamente isso que eu tinha para falar em relação aos diuréticos. Espero que tenham ficado claro, né? Os diuréticos, a farmacologia dos diuréticos, ela está muito relacionada com o entendimento da fisiologia renal, né, da fisiologia do néfron. Ela está muito relacionada com isso. Então é muito importante que a gente entenda a fisiologia renal primeiro, pelo menos o básico, essas pinceladas que eu dei, para a gente entender as ações. Então, pelo menos o fluxo tubular no túbulo proximal, no segmento ascendente da alça de Henle, no túbulo distal e nas células principais dos ductos coletores. Esses locais explicam 90% aí do funcionamento da farmacologia dos diuréticos. Então, resumindo, eu tenho 4 classes: tiazídicos, de alça, poupadores de potássio, inibidores da anidrase carbônica. Os inibidores da anidrase carbônica, cujo principal representante é a acetazolamida, eu já mostrei, tem um efeito diurético pequeno, junto com os diuréticos poupadores de potássio, são as classes que têm uma ação diurética pequena. Esse, por um mecanismo que, ao inibir no túbulo proximal, nos outros segmentos do néfron, né, o sódio e a água serão reabsorvidos. Então, é como se o efeito diurético dele fosse dissipado, porque a água que não foi reabsorvida no túbulo proximal vai ser reabsorvida ao longo do néfron. Esse daqui é porque ele está lá no último segmento do néfron. Lá só cerca de 5% de água vai ser reabsorvida. Então, ele tem uma ação diurética pouca, justamente porque ele vai atuar lá no finalzinho do néfron, onde eu só ia ter 10 centavos de água para ser reabsorvido. Os diuréticos de alça são os diuréticos mais potentes. Expliquei por quê. Porque eles desfazem o mecanismo de concentração da urina, chamado de mecanismo de contracorrente. Então, eles desfazem o mecanismo contracorrente que é responsável pela hiperosmolaridade do intestício, ou seja, por concentrar soluto no intestício. E é o intestício concentrado, é por causa do intestício concentrado que eu tenho a reabsorção de água. Ou seja, que eu tiro água do túbulo, que eu diminuo a diurese. Então, quando eu inibo este mecanismo, eu deixo a água no túbulo, eu aumento a água no túbulo, eu faço mais água chegar na uretra, nos ureteres, na bexiga e na uretra. Então, eu aumento a diurese. Por isso que eles são os fármacos mais potentes, porque eles inibem o principal mecanismo que concentra a urina, que é o mecanismo de contracorrente, que é feito pelas alças de Henle, sobretudo o segmento ascendente espesso,
que é o local prioritário de ação dessa classe, cujo principal representante é a furosemida. E os diuréticos tiazídicos, por fim, eles têm uma ação diurética moderada, que fica entre a ação diurética máxima dos diuréticos de alça e a ação diurética mínima dos poupadores de potássio e dos inibidores da anidrase carbônica. Eles atuam no túbulo distal, né, inibindo o NCC lá, o sim portador de sódio e cloreto, e promovem uma diurese moderada, como eu já falei, intermediária e persistente. E por isso são os únicos fármacos que podem ser utilizados como monoterapia, né, na hipertensão, ou podem também ser usados como adjuvantes, né, ou como uma interação benéfica para diminuir uma retenção hídrica advinda de um uso de um vasodilatador, por exemplo. Você começa com um bloqueador dos canais de cálcio, ou você começa com um antagonista dos receptores alfa-1, e aí você vai ter retenção de líquido depois de um tempo, e aí você usa um diurético para diminuir essa retenção de líquido, e aí a pressão volta a baixar. Então, é basicamente isso mesmo que eu tinha para falar. Dei só um resumo final. Espero que tenha ficado entendível, né? Poderia ter falado muito mais coisa, mas eu tentei ser breve, por incrível que pareça. Então, é isso. Valeu. Primavera chegou!